A história começa com o nosso herói segurando alguém dizendo que ele é o último agora. Ele então sorriu confiantemente e, usando sua magia, conteve o homem pelo pescoço. O homem o acusou de esconder habilidades excepcionais que um mero fixer não poderia possuir. O herói começou a questioná-lo sobre o Grimório, um livro de magia poderoso, apontando que a família Deculan não mobilizaria todas essas forças apenas para perseguir um único Somebody, descrevendo os membros da família como escória que se multiplica e se espalha como cães raivosos. O homem admitiu que não sabia como usar o Grimório, mas o herói deduziu de sua busca implacável por ele a essa distância que o livro devia possuir grande valor. O homem exigiu que ele entregasse o Grimório imediatamente. Em troca, ele se ofereceu para interceder por ele para retornar ao seu trabalho como fixer, até mesmo usando o termo depreciativo cão de caça. O herói zombou dessa oferta, perguntando sarcasticamente que autoridade um mero gerente de fixas poderia ter para fazer tais promessas. Ele então o levantou com sua magia, perguntando se ele tinha alguma última palavra antes de morrer. De repente, uma terceira pessoa apareceu na cena, um homem exalando uma poderosa aura de energia maligna que os cumprimentou calmamente. Este recém-chegado revelou sua identidade, anunciando que era Baharan von Deculan, o chefe da família mágica dominante do continente oriental, os Deculan. O gerente fixer ficou atordoado. Esta foi a primeira vez que ele viu o chefe da família face a face, apesar de ter passado décadas servindo-os como um fixer. Baharan era uma figura lendária conhecida como o feiticeiro mais poderoso da história da família. O herói se perguntou que tipo de homem essa pessoa poderia ser. Baharan dirigiu-se ao herói dizendo-lhe para entregar o Grimório, prometendo que eles conversariam depois. No entanto, o herói o encontrou com uma resposta rude e chocante, dizendo-lhe que ele estava o irritando e o acusou de tentar roubar seus despojos duramente conquistados. Baharan respondeu a essa insolência com uma risada sarcástica. Naquele momento, o herói se arrependeu de não ter devorado o Waven que tinha visto antes quando teve a chance, pois agora percebia que a aura que emanava do chefe da família era avassaladora e mais forte do que qualquer coisa que ele já tinha enfrentado antes. Baharan explicou ao herói que a opção mais fácil era matá-lo e recuperar o Grimório à força, mas ele lhe ofereceu uma alternativa. Ele pediu que entregasse o livro e retornasse ao serviço de Declan e, em troca, todos os seus crimes seriam perdoados. Baharan elogiou o talento de combate do herói, admitindo que se arrependia de não ter percebido esse talento antes. Ele ficou impressionado que um rato imundo das favelas pudesse dominar as habilidades triviais de fixers e levá-las a um nível tão avançado. Ele então tentou tentá-lo com uma visão de um futuro brilhante, imaginando quão alto uma lâmina afiada como ele poderia voar se carregada pelas asas de Declan e que grandeza ele poderia adicionar ao nome da família. Ele concluiu sua oferta convidando-o a ficar ao seu lado e fazer história juntos. O herói concordou com a oferta de Baharan, mas ele estabeleceu uma condição. Com um sorriso astuto, o herói exigiu que Baharan desse seu assento como chefe da família e só então eles poderiam negociar. Ele então se virou para Baharan, lembrando de que ele estava assistindo suas batalhas, e perguntou sarcasticamente quantas pessoas tinham morrido por causa do movimento mágico que ele ainda estava aplicando magia. Este desafio irritou Baharan, que avisou o herói que essa era a maneira que ele escolheu para jogar e que essa escolha poderia levá-lo à morte. O herói reconheceu que isso era absolutamente verdade, mas ele respondeu com um desafio ainda maior, convidando Baharan a medir a diferença de poder entre eles. Baharan aceitou o desafio de Clarence. Baharan começou a lançar um ataque que o herói desviou com grande dificuldade, e antes que pudesse recuperar o fôlego, foi surpreendido por outro círculo mágico que apareceu repentinamente diante dele. Percebendo que este era o verdadeiro poder do chefe da família Deculan, um poder que não deixava nenhuma abertura explorável, Baharan lembrou ao herói de seu desafio anterior, afirmando que algumas coisas não precisam ser testadas, como o vasto abismo de poder que o separava. Ele então começou a lançar outro ataque que causou uma explosão massiva. Em meio à fumaça, Baharan perguntou ao herói se ele havia mudado de ideia sobre negociar, dizendo que o deixaria viver, mas por pouco. O herói respondeu perguntando se Baharan aceitaria se ele baixasse a cabeça a Cabora e voltasse para a sombra de Declan, mas ele rapidamente respondeu a sua própria pergunta com um grito desafiador: de jeito nenhum. O herói se levantou com força, com sangue cobrindo seu rosto, declarando que estava cansado de comer ração de cachorro. Ele desencadeou um ataque de relâmpagos azuis, gritando raivosamente, questionando quem se contentaria em se tornar um cachorro novamente, pois uma coleira chique em uma casa grande não muda o fato. Baharan o chamou de tolo e se preparou para liberar um poder esmagador. O herói ficou atordoado com a visão diante dele quando uma enorme tempestade de raios roxos encheu o céu. Naquele momento, ele percebeu algo. Ele finalmente entendeu porque naquele dia ele olhou para o céu e viu aquele Viven voando com absoluta liberdade. A razão para seu olhar era seu sofrimento e seu profundo desejo de alcançar essa liberdade. Apesar do ataque esmagador, o herói conseguiu se manter firme. Baharan olhou para ele com admiração, admitindo que pensava que o ataque o mataria, e então perguntou se ele agora sentia a diferença em seu poder. Ainda de pé, o herói reconheceu o poder repugnante de Baharan. Baharan perguntou se ele estava pronto para conversar adequadamente agora e pediu que terminasse a história que não conseguiu terminar. O herói se perguntou se Baharan queria que ele voltasse a ser um fixer novamente, mas Baharan o corrigiu, explicando que ele não queria dizer a posição de um fixer. Baharan revelou sua verdadeira e surpreendente oferta para o herói se tornar o chefe de uma das famílias afiliadas à família Deculan. O herói ficou chocado com esta oferta.
Ele pensou em como a família Decullan, cuja autoridade rivalizava com a do poder imperial, estava oferecendo a ele a chefia de uma de suas famílias leais. O herói olhou para o Grimório em sua posse e perguntou a Baharren se este livro era seu objetivo desde o início. Baharren respondeu que o herói ainda estava se subestimando, insistindo que seu desejo era pelo próprio herói e que o Grimório vinha em segundo lugar. Baharren viu que o herói estava começando a considerar a oferta, e ele prometeu que aceitá-la apagaria todos os seus pecados passados e apenas a glória com a família Decullan o aguardaria. Mas inesperadamente o herói começou a derramar sua energia no Grimório com a intenção de destruí-lo. Baharren perguntou-lhe em choque o que ele estava fazendo, ao que o herói respondeu sarcasticamente que ele poderia tê-lo depois que virasse cinzas. Baharren ameaçou o herói que ele nunca morreria pacificamente, mas o herói o silenciou e disse-lhe para ouvir. O herói explicou que os Fixes não se importam com dinheiro, mas ele pegou este Grimório porque era estimável. Ele então revelou o segredo sombrio por trás dele, perguntando-se se Baharren sabia sobre os Fixes que foram devorados pelo jovem mestre Decullan usando magia proibida deste livro. Aquele canalha tinha devorado os camaradas do herói e a família Decullan encobriu o crime. Baharren perguntou desdenhosamente se era tudo por vingança, observando que a vida de cães vadios é barata. O herói respondeu que seu motivo não era apenas vingança. Ele queria realizar os sonhos de seus camaradas e isso exigia dinheiro. Ele também queria garantir que não voltaria a viver em uma casinha depois da aposentadoria. Depois de ouvir tudo, Baharren declarou que tinha ouvido as últimas palavras do herói. Ele liberou seu ataque final, a chama azul de Decullan, um fogo eterno que nunca se apaga, e disse ao herói para se arrepender de sua escolha nas profundezas deste inferno. Enquanto as chamas o consumiam, ele rejeitou a ideia de arrependimento e de arrependimento, gritando que a morte era melhor do que ser o cão de Decullan novamente, e ele sentiu uma liberdade que não sentia há muito tempo. Seus últimos pensamentos foram que ele não se arrependia nada e que, se ele renascesse, ele agarraria sua liberdade e alcançaria Bish. Ele então foi surpreendido pelo que aconteceu. Tudo congelou como se o tempo tivesse parado. O Grimório apareceu e brilhou intensamente. Então algo estranho aconteceu. O herói se viu em outro lugar, imaginando como havia sobrevivido depois de estar à beira de morrer queimado. Ele sentiu que algo não estava certo e o lugar parecia familiar, como se ele tivesse retornado ao passado. Então ele se lembrou que estava na zona preto e branco, o lugar onde ele tinha lutado para sobreviver diariamente antes de se tornar um fixer. Ele percebeu a incrível verdade. Ele tinha voltado no tempo. Ele se perguntou o que estava acontecendo, enquanto se via no corpo mais jovem. Ele tinha certeza de ter retornado ao passado, mas notou que uma certa marca ainda estava em seu corpo. Embora não entendesse como, ele deduziu que o Grimório havia feito algo para causar esse retorno. Ele se lembrou de que o chefe da família Decullan, vindo pessoalmente pegar o livro, provava quão importante ele era. O herói decidiu que esse retorno ao passado era uma coisa boa, em todo caso. Ele se certificou de que não era um sonho. Os eventos pareciam muito reais e o cheiro fétido de esgoto no lugar confirmou que ele estava vivo. Ele se sentiu otimista de que esta era uma oportunidade para alcançar grande sucesso independentemente do que fizesse, mas se perguntou o que significava alcançar grande sucesso. Ele se lembrou de que uma vez teve um sonho que seus camaradas também compartilhavam e era a mesma razão que o impulsionou a decidir se aposentar. Ele começou a recordar uma conversa que teve com um de seus camaradas chamado Astor. Nessa memória, Astor lhe disse que eles eram apenas moradores de rua na zona preto e branco, sem roupas, comida e educação, e perguntou qual desses era o pior para Ulisses. O herói respondeu que a falta de comida era o pior. Depois que um olhar de irritação pela estupidez da resposta apareceu em seu rosto, ele explicou que não receber uma educação era a coisa mais dolorosa. Se tivessem sido devidamente treinados e educados, não teriam caído nas mãos dos nobres que o escravizaram. Astor revelou seu sonho após a aposentadoria, que era construir uma biblioteca, um lugar onde qualquer pessoa, independentemente de sua riqueza, status ou gênero, pudesse ler livros livremente. Quanto ao herói, seu sonho era ir ainda mais longe. Ele queria construir uma torre imponente sem nenhum motivo em particular além de amar coisas altas. Ele planejava encher esta torre com todos os livros que pudesse encontrar. Mais importante, ele colocaria o manual secreto da família Decullan na entrada do primeiro andar para que todos pudessem pegá-lo, fossem eles vagabundos da zona preto e branco, filhos de nobres ou até mesmo os açougueiros do mercado. Só de imaginar ver aquelas técnicas que a família Decullan considerava mais preciosas do que suas vidas, disponíveis para todos, o deixava extasiado. Ele admitiu que o problema era como obter essas técnicas, mas decidiu deixar isso para o futuro se preocupar. Seu objetivo final era espalhar os segredos de Decullan o mais amplamente possível, que levaria ao seu colapso completo. De repente, seus sonhos foram interrompidos por um chute poderoso em seu rosto. Um jovem zangado apareceu e gritou com ele por não ficar onde lhe disseram, então começou a chutá-lo repetidamente. No início, o herói ficou chocado com este ataque repentino, mas rapidamente reuniu sua experiência como um fixer que lutou em inúmeras batalhas. Ele conseguiu bloquear um dos chutes, o que surpreendeu o atacante. O herói calmamente disse a ele que ele o havia atingido 7 vezes. Então, com um olhar penetrante, ele declarou que era hora de retribuir 10 vezes mais. O herói se preparou para um contra-ataque enquanto o medo aparecia no rosto do atacante e o som alto de ossos quebrando foi ouvido. O herói ficou surpreso ao descobrir que era sua própria mão que estava quebrada, se perguntando como isso aconteceu. O outro garoto começou a repreendê-lo com raiva por ousar bater em alguém mais velho que ele, chamando de louco. Embora o herói tenha conseguido acertar um golpe, o jovem o jogou no chão e continuou a espancá-lo. Enquanto o corpo do herói doía, era seu coração que doía mais. O herói aproveitou a oportunidade e tropeçou no atacante, que perdeu o equilíbrio e caiu em um canal de esgoto. O herói viu isso como uma chance de escapar.
O atacante se levantou, tossindo, e perguntou ao herói para onde ele pensava que estava indo, mas o herói respondeu que não estava fugindo. Na verdade, o que ele estava fazendo era uma retirada tática. Ele decidiu lembrar o rosto de seu atacante e guardar os 57 golpes que recebeu em seu coração, lembrando a si mesmo que era um fixer experiente que não sabia como existir. Depois de se afastar, ele percebeu que sua situação era ruim. Seu pulso estava torcido de tanto dar um soco que fez sentir pena da fraqueza de seu corpo atual. Ele se sentou derrotado e decidiu que tinha que esquecer a torre por enquanto e que a prioridade era consertar e fortalecer esse corpo fraco. De repente, uma pequena criança de cabelos brancos apareceu diante dele e perguntou se ele estava com fome. O herói perguntou se ele o conhecia e a criança respondeu que não. O herói analisou as roupas da criança. Embora estivessem desgastadas, eram originalmente caras, então ele concluiu que era muito provavelmente o filho de um nobre que havia perdido em uma luta de poder e fugido para cá. Ele o viu como uma bomba relógio a ser evitada. A criança se apresentou, dizendo que seu nome era Damian e o nome de sua mãe era Bianca. O herói sentiu que estava aprendendo coisas que não deveria saber, então perguntou a Damian se ele era um pouco lento. Damian então inocentemente lhe disse que sua mãe estava morta e o herói sentiu pena dele. Ele respondeu que também não tinha pai, então ele era o vencedor, então tentou espantá-lo. O herói decidiu que era melhor se afastar desta bomba relógio antes que se tornasse mais problemático. Mas quando ele tentou sair, Damian disse que iria com ele. O herói recusou e pensou em bater nele para fazê-lo ir embora. Damian notou o pulso machucado do herói e perguntou se doía, então se ofereceu para ajudar. Ele colocou a mão sobre a mão do herói e uma poderosa luz de cura apareceu, o que surpreendeu o herói. Ele imediatamente percebeu que esta não era apenas uma mão de cura comum. Ele reconheceu a técnica secreta. Era a luz da cura, uma técnica especial da família nobre caída Blandu, que foi destruída pela família de Kulan. Os instintos do herói como fixer profissional gritaram. Ele percebeu que tinha acabado de se meter em algo muito desagradável e perigoso. Ele se perguntou por que uma criança da família Blandu estava neste plano, já que sua família deveria estar em uma boa posição neste momento. Ele repetiu o nome da Damian em sua mente enquanto Damian perguntava se ele estava chamando ele. De repente, ele se lembrou de algo. Ele se lembrou de uma informação crucial, alguém da linhagem Blandu com olhos de cores diferentes. Ele reconheceu a identidade da criança à sua frente. Era um monstro de Blandu, Damian von Blandu, o louco que não morre mesmo se for morto. O herói estava em um estado de choque que não conseguia compreender. Sua memória o levou de volta ao passado, a uma época antes de seu declínio, quando ele ainda trabalhava como fixer. Ele se lembrou de uma missão para a qual foi enviado por ordem da família de Kulan às terras da família Blandil. Naquela época, ele e seus camaradas estavam resmungando, se perguntando por que estavam sendo chamados para uma missão que a família Blandil deveria ter sido capaz de lidar sozinha. Um dos camaradas contou a ele sobre rumores de um monstro nas terras de Blandil, um monstro que se dizia ter matado dezenas. Eles se perguntaram se este monstro era um ghoul ou algo assim, mas o que ele viu não era um ghoul. Ele viu um humano rasgando outro humano em pedaços. Este humano era Damian, que estava rindo loucamente enquanto lutava, usando continuamente a magia de cura da família Blandu para continuar lutando. Ele era um açougueiro insano que não morria nem depois de morto. A memória termina e o herói volta ao presente, onde Damian está sentado à sua frente, uma criança inocente olhando para formigas com interesse. O herói ainda está em choque, incapaz de reconciliar a imagem do assassino brutal em sua memória com a criança à sua frente. Ele se pergunta por que o herdeiro direto da família Blandu, o único filho do Lorde, está em um lugar tão miserável. Damian interrompe seus pensamentos falando sobre comida. Ele lhe diz entusiasticamente que eles deveriam comer, citando sua mãe que comer bem evita doenças, e conclui que o herói está doente porque não come. O herói concorda com sua lógica, mas acha sua maneira de falar provocativa. Ele pergunta se ele tem algum dinheiro. Damian puxa um saco cheio de moedas de ouro e pergunta se era isso que ele queria dizer. Após um breve silêncio, o herói sorri e dá um aceno de aprovação, declarando repentinamente que agora são amigos. Ele coloca o braço em volta de Damian, que está chocado, dizendo que se ele diz que são amigos, então são, e amigos compartilham o que tem. Então ele o puxa animadamente para encontrar comida para encher seus estômagos. Damian pergunta ao seu novo amigo o que ele tem para compartilhar, ao que o herói responde que tem um amigo, referindo-se ao próprio Damian. Depois que eles tiveram uma boa refeição, um banho, o herói se sente revigorado. Ele vê Damian vagando pelo lugar que parece ser uma casa acima do restaurante. Damian explica que é a primeira vez que vê um lugar como este porque sempre dormiu ao ar livre. Damian menciona de repente que não tem pai. O herói brinca que se ele tem um pai, e eles entram numa discussão infantil que termina com o herói se perguntando por que eles estão tentando competir e está apontando neste assunto. Então ele pergunta sobre sua mãe. Damian olha ao redor e responde inocentemente que ela não está aqui. O herói decide avaliar melhor a situação. O herói pergunta a Damian há quanto tempo ele está sozinho. Damian pensa por um momento e então responde que desde que fugiu de casa dormiu 10 vezes. O herói começa a analisar esta nova informação, imaginando se Damian é um fugitivo, está sendo perseguido e se dormir 10 vezes significa que 10 dias se passaram. Damian explica que pode dormir 2 vezes por dia, incluindo cochilos, então o número total de vezes que dormiu é 10.
O herói deduz que Damian está fugindo há cerca de 3 ou 4 dias, mas fica ainda mais confuso quando Damian acrescenta que não tirou uma soneca desde que fugiu, confirmando para si mesmo soné é compulsão. O herói começa a planejar o futuro. Ele vê uma oportunidade em ter Damian com ele na zona preta e branca, onde pode atuar como seu guardião e construir um relacionamento. Esse relacionamento pode ser útil no futuro quando ele confrontar a família Deculan novamente, além de que as casas dos nobres contêm muitos dos livros que ele precisa para realizar seu sonho. Mas antes de pensar em planos de longo prazo, ele sente que tem um assunto urgente para resolver primeiro, porque é um 57 rancores em camadas que ele é mais da Aige em relação ao jovem que o atingiu mais cedo. Ele diz a Damian que vai se deitar agora e o adverte para não perturbá-lo ou haverá grandes problemas. Damian pergunta se ele vai fazer exercícios de respiração e o herói confirma, pedindo-lhe para fazer o mesmo quando terminar, o que Damian concorda entusiasticamente. O herói começa sua meditação lembrando sua vida passada, onde confiava em fórmulas mágicas padrão dadas aos fixas que tinham limites claros. Para superar isso, ele se infiltrou em muitas casas nobres e roubou suas técnicas, quase sendo morto mais de uma vez. Ele aprendeu várias artes secretas, como o fortalecimento do corpo de cavaleiro, artes espirituais, invocação e alquimia, mas ele se lembra que todas essas técnicas não foram suficientes contra o poder catastrófico que ele enfrentou do chefe da família Deculan pouco antes de sua morte. Portanto, desta vez ele decide aprender a arte fundamental da própria família Decalinet da Fonte Celestial. É a origem de todas as técnicas Decalin e capaz de harmonizar com todos os tipos de mana, e felizmente ele a havia memorizado para fins de pesquisa em sua vida passada. Quando ele começa a ativar a técnica de respiração, ele sente um calor intenso como lava fluindo através de seu corpo. Ele descobre a presença de impurezas em seu circuito de mana, o que o surpreende. Para se livrar delas, ele recorre a um poder misterioso e secreto conhecido como banho de mana, uma técnica usada apenas por magos de elite de famílias nobres para purificar sua linhagem direta. Após o término do processo, ele acorda e se pergunta quanto tempo se passou. Mais importante, ele descobre que seus circuitos de mana estão agora limpos e seu mana foi purificado, talvez para um nível de pureza ainda maior do que em sua vida passada. Apesar desta melhoria significativa, ele percebe que derrotar Deculan ainda parece uma tarefa impossível, mesmo que ele nascesse em 600 e... No entanto, suas chances melhoraram e ele é um homem que nunca desiste mesmo contra probabilidades quase impossíveis. No dia seguinte, Damian acorda de seu sono e descobre que seu cabelo ficou castanho, o que o surpreende. O herói havia secretamente mudado a cor do cabelo loiro platinado de Damian e suas roupas para que a família Blandil não o reconhecesse. Após a conclusão da etapa final do disfarce, Damian perguntou ao amigo o que eles farão agora. O herói anuncia que eles vão quebrar algumas cabeças, pois o jovem que havia atingido o herói anteriormente estava andando depois de uma soneca. Ele ficou surpreso ao ver o herói novamente, mas desta vez ele estava limpo e acompanhado por outra criança. Ele perguntou furiosamente onde ele tinha estado vagando e sobre sua aparência limpa, então notou seu companheiro Damian, que por suas roupas parecia ter dinheiro. De repente, o herói desferiu um soco poderoso que o derrubou no chão. Ele então calmamente lhe disse que apenas lembrar seu rosto era o suficiente e anunciou que sua pontuação com ele começaria em visão de 22 socos. 2 jovens na área ouviram uma comoção e foram verificar, e um grande grupo de jovens se reuniu. Todos ficaram surpresos ao ver o mais jovem e o que ele estava fazendo. O herói sorriu astutamente. Todos os rostos eram familiares para ele e ele decidiu ver até onde poderia ir desta vez. Uma briga violenta começou e ele os derrubou um por um. Enquanto o herói exibia habilidades de combate superiores atingindo seus oponentes com punhos envoltos em energia mágica, Damian observava maravilhado, impressionado com a velocidade e o poder de seu novo amigo. O herói ensinou a Damian que em tais situações ele deveria descrever o que vê como super legal, o que Damian repetiu entusiasticamente com olhos brilhantes. Damian se aproximou do primeiro jovem e se ofereceu para curar seus ferimentos. O herói então o agarrou e perguntou quantos socos ele havia levado até agora, pegou um pedaço de pau de madeira do chão e então bateu forte no traseiro do menino com ele, perguntando-lhe novamente quantos socos ele havia levado até agora, mas o jovem aterrorizado gaguejou e esqueceu o número. Aqui, o herói se virou para Damian, seu amigo, e disse que era a vez dele. Damian alegremente começou a usar o toque de cura no jovem ferido que estava gritando de dor e medo e implorando-lhe para parar. O herói lhe disse que sua pontuação ainda não estava resolvida e que ele tinha que receber mais 20 socos, o que fez o jovem gritar de pânico ainda mais, chamando o herói e Damian de demônios. Depois que a sessão disciplinar terminou, um jovem se aproximou do herói respeitosamente. O herói estava orgulhoso de si mesmo. A tarefa de distribuir 2.000 socos a uma taxa de 100 socos por pessoa era um novo desafio, mesmo para ele. Os jovens exaustos pediram permissão para sair e o herói permitiu. Mas um deles explicou hesitamente que esta era a casa deles, então eles não podiam sair. A expressão do herói mudou e ele disse que este era um pequeno problema. Diante desta ameaça velada, os jovens rapidamente disseram que seriam eles a sair e fugiram de sua casa. Enquanto o herói os observava fugir, ele pensou que agora estava desabrigado, mas de repente sentiu alguém se aproximando de longe. Essa pessoa era rápida e furtiva e possuía a aura distinta de um fixer profissional. O herói concluiu que eles provavelmente estavam sendo perseguidos. Ele acredita que a família Blandel o encontrou mais rápido do que ele esperava e se preocupa porque ele tem muito pouco mana sobrando após a luta e o processo de purificação pelo qual ele passou.
Ele percebe que seu estado atual não permite que use feitiços ou lute fisicamente, mas ele se lembra de sua verdadeira identidade como um fixeiro experiente. Ele se lembra que, mesmo em sua vida passada, nunca teve muita magia e sempre enfrentou situações difíceis, então não é nada de novo para ele. Ele começa a reunir todo o mana restante. Ele comprime o mana que reuniu acreditando que será suficiente para um ataque. Ele sabe que tem apenas uma chance de sobreviver a essa situação. Quando o perseguidor chega, descobre-se que ele não é um inimigo, mas um homem idoso que chama Damian de Jovem Mestre. O homem se apresenta como Alfred, parecendo extremamente aliviado por ter em mente a alma Damian, expressando a grande ansiedade que o impedia de dormir. Damian se recusa categoricamente a voltar, gritando que nunca mais voltará e que Alfred deve matá-lo primeiro, enquanto o mordomo tenta acalmá-lo e persuadi-lo a voltar. O herói percebe que a fuga de Damian e de sua família não passava de um garotinho fugindo de casa. Alfred, o mordomo da família Blandil, pede desculpas ao herói pela cena e se apresenta formalmente. O herói responde apresentando-se como Aster. Alfred percebe que o jovem mestre Damian parece gostar muito de Aster e o convida para acompanhá-los à casa da família Blandel. O herói desconfia de suas intenções, pois é bem conhecido que as famílias nobres desprezam os plebeus, mas ele não consegue entender o verdadeiro motivo desse convite. Ele decide aceitar o convite, pois está alinhado com seu plano original de formar um relacionamento com a família Blandel, que controla a entrada da cidade de Hazen, onde estão localizadas a Academia Zenith, sua biblioteca incomparável. Como seu objetivo é construir uma grande biblioteca, ele vê que visitar a biblioteca dele será benéfico. Ele aceita o convite, considerando apenas um pequeno desvio em seu caminho para alcançar seu sonho. O herói se vira para Damian e sugere alegremente que eles vejam se a comida da família Blandil é boa. Eles chegam à majestosa mansão da família Blandil. O herói considera esta sua primeira visita oficial à mansão Blandil. Alfred diz a eles que está tarde e eles devem descansar, então os entrega uma criada chamada Lassie. Quando Lassie tenta levar Damian embora, a criança entra em pânico com o olhar penetrante dela e começa a gritar e comoção-lhe com ela. Em outro lugar da mansão, ouve-se o som de uma porta se abrindo. Alguém, aparentemente o mestre da mansão, pergunta a Alfred onde está Damian. O mordomo responde que ele foi encontrado na 7ª zona, preto e branco, e está a caminho de volta. Acontece que é uma senhora e ela desencadeia um ataque mágico furioso que causa uma explosão. Ela pergunta freneticamente se Damian está bem e ameaça com terríveis consequências se algum mal lhe tiver acontecido. Alfred calmamente pede a ela para se acalmar e ouvir seu relatório. Depois que ela ouve o relatório, a senhora sente um grande alívio. Alfred comenta consigo mesmo que isso é uma sorte para a senhora e uma sorte para quem possa ter prejudicado o jovem mestre. Ele se lembra de que essa senhora já foi conhecida pelo título de bruxa de sangue. Ele acha que, dada sua natureza feroz, especialmente quando se trata de seu filho, é uma sorte que a situação tenha terminado assim. A senhora agradece a ele por seu trabalho árduo. Alfred diz a ela que estava apenas cumprindo seu dever, mas acrescenta que há algo em comum no assunto, o que desperta sua curiosidade. Alfred fala sobre o novo amigo que Damian fez, que se chama Aster. Ele diz à senhora que Aster havia sentido sua presença e preparado contramedidas antes mesmo de ele aparecer diante dele. Ele acrescenta que, quando se encontraram, Aster estava segurando uma bala de mana, uma forma de magia comprimida pronta para um ataque. A senhora fica impressionada com isso, descrevendo o talento de Aster como notável para um garoto da zona preta e sauna. Com base nesse talento, Alfred pediu à senhora que lhe concedesse um favor. Em uma cena posterior, Alfred está diante do herói e faz uma oferta surpreendente para se tornar seu sucessor. Alfred parece confiante de que o herói não recusará. Ele explica a ele que tal oportunidade para um rato da zona preto e branco significa obter riqueza e honra, mas o herói responde rispidamente que não está interessado. Isso choca Alfred, que pergunta se ouviu corretamente. Damian interrompe a cena perguntando o significado da palavra que seu amigo murmurou. O herói educadamente recusa a oferta, expressando sua profunda gratidão por ser considerado como o sucessor do mordomo, mas ele prefere que as coisas permaneçam como estão agora. Alfred interpreta essa recusa como arrogância, acreditando que o herói, sendo um órfão talentoso que dominou a magia sozinho, se vê como uma grande pessoa. Ele então começa a dar uma lição ao herói, dizendo que o entende porque ele também nasceu em uma família comum e era arrogante em sua juventude antes de perceber que o mundo era vasto. O aborrecimento aparece no rosto do herói enquanto ele pensa em como essa conversa é trivial, mas Alfred continua sua palestra explicando que o Avestre e Kansaki pode fazer qualquer coisa que o pensar e que o herói tenta suprimir sua raiva enquanto Alfred comprar os goblins dos vales, criaturas que se crescem em um ambiente protegido e desconhecem os perigos reais do mundo. O herói responde em sua mente que se ele fosse um goblin, provavelmente seria um Vaven agora, indicando que ele está longe de ser ingênuo ou fraco. Alfred fica mais intenso, declarando que como o herói não sabe de nada, ele pessoalmente o ensinará o quão vasto e aterrorizante é o Kubendo. Alfred abre as portas para um grande salão onde muitos jovens mordomos em treinamento estão alinhados para cumprimentá-lo. Alfred pede a opinião do herói, apontando que esses jovens são talentos da família Blandil com a idade dele, que ele certamente pode sentir suas habilidades. O herói os observa silenciosamente e admite para si mesmo que os talentos de Blandil são realmente impressionantes. Ele observa que é difícil acreditar que eles são apenas adolescentes com esse nível de refinamento, pois sua aura preenche todo lugar. Mas ele olha em seus olhos e pensa sarcasticamente: havia goblins aqui, o que significa que eles não são nada comparados ao que ele enfrentou. Alfred pergunta novamente se ele aceitará sua oferta, prometendo que ele pode brilhar como essas crianças e ainda mais.
O herói simplesmente responde que não gosta de brilhar, o que provoca Alfred. Um dos estagiários, chamado Winster, se apresenta e se dirige ao chefe dos mordomos. Winster diz a Alfred com um sorriso sarcástico que se este garoto realmente tivesse sentido alguma coisa, ele nunca teria recusado sua oferta. E como ele se recusou, significa que ele ainda não percebeu o verdadeiro valor da posição ou o talento presente no salão. Winster se oferece para dar ao herói um pequeno vislumbre da magia real, propondo um duelo de treinamento. Alfred acha a ideia arrogante, mas ele concorda com ela. Alfred sugere que o herói tenha um duelo rápido com Winster. O herói percebe que se tornou uma pedra no sapato deles. Ele entende que eles o veem apenas como um cão vádio sortudo que encontrou seu caminho para dentro. O herói concorda com o duelo, mas pede para escolher seus oponentes sozinho, o que Alfred permite. O herói aponta para Winster e outros 4 estagiários. Ele anuncia que enfrentará todos os 5 de uma vez, o que os choca. Ele zomba deles dizendo que eles deveriam apenas morrer se estiverem com medo. Alfred, impressionado, declarando que este é o espírito que seu sucessor deveria ter, mas ele o avisa que suas palavras podem ser consideradas um insulto à família Blandio e pergunta se ele está preparado para se responsabilizar, ao que ele responde confiantemente que sim. Alfred define os termos do duelo. O herói deve durar exatamente 1 minuto. Se ele tiver sucesso, receberá um presente. Se ele falhar, será responsabilizado por suas palavras. O herói percebe que ser responsabilizado significa ser forçado a se tornar o próximo chefe dos mordomos e vê isso como uma tentativa de Alfred prendê-lo, mas ele concorda com os termos. Enquanto se preparam para o duelo, um dos treinadores expressa sua preocupação a Alfred que o duelo possa ser perigoso demais. Alfred responde que esse perigo é o que o torna valioso, pois acredita que quebrar a teimosia do garoto é a única maneira de ele crescer. O treinador dos 5 aprendizes está preocupado. Ele teme que ferir o convidado do jovem mestre possa levar ao fim de sua carreira. Enquanto isso, Demeter estava assistindo a cena com a empregada Lassie. O treinador se aproxima dele e implora para que ele impeça o chefe dos mordomos, avisando que seu amigo está em grave perigo, mas Damian mostra grande entusiasmo que aterroriza ainda mais o treinador. Lassie intervém e diz a Damian que se ele interferir, sua mãe o repreenderá, então Damian reprime sua raiva. Alfred ordena que o treinador hesitante comece o duelo. O treinador pensa consigo mesmo que fez o possível para se opor, mas deve obedecer às ordens. Lassie diz a Damian que voltará em breve e pede que ele não interfira. Damian sorri e diz a ela que entendeu. O treinador explica as regras do duelo, descrevendo como um combate de turnos. Ele zomba para si mesmo, considerando uma batalha de aniquilação e não apenas um combate. O treinador confirma que o duelo é realmente uma aniquilação, onde continua até que um lado se renda, enquanto ele retém o direito de parar a luta. Winster zomba do herói, chamando de cão vádio cego pela sorte, e jura esmagá-lo e revelar sua verdadeira natureza. O treinador grita, anunciando o início do duelo, e um dos oponentes corre para atacar o herói. Assim que o duelo começa, o herói lança seu ataque contra Winster, acertando um golpe poderoso e direto em seu peito, deixando-o em estado de choque e dor. Winster grita, sem acreditar no que aconteceu. Enquanto isso, o herói anuncia que parece que ele será quem dará as lições agora, segurando uma bala de mana em sua mão e declarando que a primeira lição é que as pimentas menores são as mais picantes. Winster reconheceu a técnica como apenas uma manipulação básica de mana, uma técnica ineficaz em combate. O herói apresenta sua segunda lição, que é não julgar as pessoas apressadamente, então ele libera a bala de mana. A bala explode com imensa força, enviando 5 aprendizes pelos ares. O herói acrescenta que o mundo é vasto e amargo enquanto desfere um soco direto em Winster. Ele se oferece para ensinar essas lições aos aprendizes derrotados e diz para eles estudarem bem. Winster grita com ele, chamando de louco, alegando que o que ele está usando não é magia. O herói usa o que é conhecido como magia somática, um estilo que integra a mana com combate corpo a corpo para derrubar seus oponentes. O treinador observa a cena em completo choque com o poder que está testemunhando enquanto Alfred observa o herói esmagar seus oponentes. Alfred analisa a técnica do herói, percebendo que a bala de mana que ele usou foi comprimida pelo menos 3 ou 4 vezes. Ele imagina que se tivesse levado um golpe direto daquela bala quando se conheceram teria sido perigoso. Ele admira o controle inato do herói sobre a mana. Ele pensa que a maneira como o herói derrotou seus oponentes foi aterrorizante. De repente, Alfred sente a presença de Lady Bianca e fica atônito. Lady Bianca chega com Lassie, trazendo esperança ao treinador que acredita que ela veio para salvá-los. Alad perguntou o que aconteceu e Alfred hesitantemente responde que eles estavam conduzindo um simples teste. Alad olha para o estado cótico e os aprendizes feridos no chão e pergunta sarcasticamente se é isso que ele chama de teste. Ela ordena que Alfred reúna os aprendizes e os retire do local por enquanto. Então ela pediu a Damian para voltar para seu quarto. Ela também pediu ao herói para voltar para seu quarto e ele pensa consigo mesmo que pena. A Lady convoca o treinador, Hambit, e o demite com uma única palavra. Ela se vira para Alfred, dizendo a ele que entende suas intenções, mas ele foi longe demais desta vez. Alfred se desculpa, admite que perdeu a paciência e está pronto para aceitar qualquer punição. Alad muda de assunto e pede detalhes do que exatamente aconteceu no duelo, imaginando se Damian o havia ajudado. Alfred nega, explicando que o herói era simplesmente incrivelmente bom em golpear. Alfred se desculpa por sua distração e esclarece que a bala de mana que ele mencionou anteriormente foi usada novamente pelo herói neste duelo, mas desta vez ele a comprimiu mais 3 ou 4 vezes. Alad deduz que isso significa que o controle de mana do herói é excelente e admite que ficou muito chocada, embora não tenha demonstrado. Ela se pergunta maravilhada se ele derrotou 5 aprendizes com apenas uma bala de mana, e Alfred confirma que ele os derrotou sozinho, observando que até mesmo magos altamente treinados acham difícil manipular mana bruta em vez de se usar feitiços
enfeitiçou-os. Lady Bianca pergunta a Alfred sobre a oferta que ele fez ao garoto e ele diz a ela que ele recusou categoricamente. Essa recusa desperta o interesse da Lade e ela decide que precisa reavaliar Astaire, ordenando que ele seja trazido até ela. O herói é convocado para se encontrar com Lady Bianca, que o recebe e o convida para se sentar enquanto Damien se senta ao lado dela com a boca cheia de comida. O herói confirma que ouviu dizer que ela o havia convocado, e a Lade concorda, mas diz a ele que há outro assunto primeiro. Ela lhe apresenta uma caixa explicando que ouviu dizer que Alfred havia lhe prometido um presente. O herói se lembra da promessa de Alfred de um presente se ele durasse um minuto, mas ele não esperava que a própria Lade o preparasse tão rapidamente. Ela pediu que ele abrisse a caixa. O herói descobre que dentro da caixa há um elixir de alta qualidade, um item precioso que nem mesmo é dado na família Blandiot, exceto para recrutar os aceitos nos 5 melhores esquadrões. O herói desconfia, sabendo que presentes tão valiosos sempre vêm com condições ocultas. Lady Bianca o tranquiliza, explicando que o elixir é uma recompensa por ajudar a Demi na zona preto e branco, e também é um pedido de desculpas pelo incidente do duelo. O herói pergunta a ela diretamente se bebê Chivesty o ligará à família Blandiot, que ela nega firmemente. Ele então pergunta se está envenenado e ela garante que não está. Ele pede uma confirmação final de que não há absolutamente nenhuma condição e a Lade confirma, dizendo para ele aceitá-lo sem preocupação. O herói agradece a ela e aceita o presente. O herói considera o elixir um ganho inesperado, mas a Lade diz a ele que tem outra proposta para ele e ele pensa consigo mesmo. Eu sabia. A Lade oferece a ele uma bolsa de estudos para frequentar a academia com Damian. Ela explica que Damian deveria ter começado seus estudos no ano passado, mas ele se opôs fortemente a isso, o que os levou a adiá-lo, e ela nunca imaginou que ele fugiria de casa para evitar ir à academia. A Lade explica que está pedindo sua ajuda porque Damien o admira, o que Damien confirma alegremente, dizendo que ficaria feliz em ir se seu amigo estivesse seu ar. O herói percebe que Lady Bianca está em apuros. Forçar a Damian aí pode levá-lo a fugir novamente, mas ela não tem outra maneira de fazê-lo mudar de ideia. O herói vê esta oferta como uma boa oportunidade. Frequentar a academia é ótimo e as conexões escolares são muito valiosas em um mundo que depende de laços familiares e regionais. Embora a oferta seja muito boa, ele sente que está sendo atraído para os assuntos fundos da família Blandiot. Ele diz a ela que vai pensar sobre isso por enquanto e ela concorda e pede que ele a informe de sua decisão. Antes de sair, ela pergunta por que ele recusou a oferta de Alfred para se tornar seu sucessor. O herói responde com um sorriso misterioso: meus joelhos são preciosos demais para mim, deixando a Lade intrigada. Em outro lugar, quando Alfred ouve essa resposta, ele fica chocado e maravilhado com a audácia do garoto.